Acho que a partir de agora nós estamos gravando e hoje nós vamos falar sobre as primeiras cartas de Paulo, né? Semana passada nós falamos sobre a carta de Gálatas, a carta aos Gálatas, né? Como uma das primeiras cartas, ou a primeira carta, né? De Paulo. E agora nós vamos ver sobre a, a carta à igreja de Tessalônica, né, aos Tessalonicenses. São duas cartas e hoje no nosso encontro nós estamos propondo falar da primeira carta. Alguém de vocês já acessou a plataforma hoje? Eu. O Natan acessou, né? Eu. É o Natan mesmo que está falando? Isso, foi eu e acho que o outro que falou foi o Renan. Valdeir, também acessei. A Valdeir, né? Ótimo. Então, se vocês perceberam lá, eu coloquei lá um vídeo, um vídeo lá do Dr. Rodrigo Silva. Um rapaz moreno, né? Isso. Ele está falando lá, Valdeir e Natan, que já acessaram, ele está falando lá, e os demais que vão acessar, né? Ele está falando lá sobre as cartas de Paulo, ele fala sobre a pessoa de Paulo, e eu achei interessante aquele vídeo para dar uma reforçada do que nós já fizemos, do que nós já estudamos, né, até agora, ele dá uma reforçada lá. Então, eu peço vocês que assim que puderem, vejam, né, esse vídeo, até porque faz parte da nossa dinâmica de hoje, né, você vai assistir o vídeo, e eu tenho lá uma questão no nosso exercício de hoje, tem uma questão para vocês responderem. O Solomão levantou a mão? Sim. Professor, quando o Sim. senhor colocar um vídeo assim na plataforma, manda um aviso para a gente no WhatsApp. Ah, tá. Beleza, Se o senhor puder, porque aí a gente acessa, que eu já tinha acessado ontem para resolver as tarefas, então hoje eu não tinha interesse nenhum em acessar. Entendi. Não, então tá ótimo, Boa. Solomão. A sua colocação tem sentido, e é isso mesmo, eu poderia ter avisado vocês. Mas como faz parte da aula de hoje, Solomão, ainda está em tempo, né? Vocês vão assistir, né? Nós vamos primeiro falar um pouco sobre a Igreja Tessalônica, que foi resultado, né, de uma viagem missionária de Paulo, da segunda viagem missionária, e Paulo foi chamado para lá, né, foi enviado para lá por Deus, pelo Espírito Santo, para abrir a igreja lá, para abrir essa comunidade lá nessa cidade, né? Tessalônica é uma cidade grega, uma cidade portuária, né? Eu vou até compartilhar com vocês aqui, quero compartilhar com vocês aqui uma tela. Deixa eu só ver aqui o que eu vou poder compartilhar. Eu fiz aqui alguns slides só para a gente ter uma noção, né, uns tópicos do que falar. Vou ter que voltar aqui, tá? São poucos slides, tá? Só algo assim rapidinho mesmo, só para a gente ter. A carta é pequena, mas é uma carta muito interessante, tá? Então vamos lá. Vocês estão comigo aí? Vocês estão vendo a tela? Sim. Tá. Então, hoje nós estamos ainda no módulo 1. Hoje é a nossa segunda carta, a carta que faz parte das primeiras cartas, e hoje é a igreja de Tessalônica. Paulo escreve duas cartas para lá, para ajudar os irmãos, orientar os irmãos em alguns pontos difíceis que eles estavam passando, e aí Paulo é necessário que escreva duas cartas. Bem, o relato da fundação, né, da igreja está em Atos 17, de 1 a 14, e eu quero, nesse momento, fazer essa leitura com vocês,
Deixa só eu localizar uma Bíblia aqui. Eu podia ter deixado essa Bíblia aberta, mas aqui é rapidinho. A gente já localiza aqui com vocês, tá? Só um instante. Então, vamos lá em Atos, capítulo 17. Vocês estão enxergando a tela da Bíblia aqui ou não? Eu creio que não, né? Não. Não. Tá, então, compartilhei também. Tá conseguindo agora? Agora sim. Ótimo. Então, tá aqui, é aquela Bíblia online, né? Eu vou colocar aqui a versão que eu gosto muito de usar, é a nova versão transformadora. Eu gosto muito dessa versão, que ela é bem clara. É clara e mais fiel ao original, né? Então, diz assim: então Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Então você percebe já nesse primeiro versículo que os judeus tinham realmente se espalhado, né? Pela diáspora judaica, eles se espalharam e Paulo agora encontra uma sinagoga aqui nessa cidade grega, certo? Então o que Paulo faz? Paulo se aproveita, né, dessa cidade. Aliás, desculpa, ele se aproveita dessa sinagoga como um ponto de apoio, né? Ele sendo judeu, então, naturalmente, uma sinagoga seria um ponto de apoio para o apóstolo. Então ele fala, como era seu costume, Paulo foi à sinagoga, né? Por quê? Porque ele era judeu, né, naturalmente, e durante 3 sábados seguidos discutiu as escrituras com o povo. Então, esse discutir as escrituras, né, é fácil de interpretar, é fácil da gente entender que aqui Paulo está dizendo que ele discutiu a respeito de Cristo, né? Ele usa o Antigo Testamento para provar no caso, a deidade de Cristo. Então ele fala, explicou as profecias e provou, aqui já está dizendo, né, no versículo seguinte, que era necessário o Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Em Jesus, esse Jesus de que lhes falo é o Cristo, disse ele. Alguns dos judeus que o ouviram foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres de alta posição. Tá. Vocês sabem o que significa essa expressão gregos tementes a Deus? Alguém se lembra disso aqui? Isso aqui faz parte do Novo Testamento. Isso é interessante a gente entender quem eram os tementes a Deus. Vocês estão me ouvindo aí? Sim, estamos. Tá. O som tá claro? Tá com eco? Tá ruim? Tá baixo? Tá dando para ouvir direitinho. Tá tranquilo, né? Tá claro, né? Sim. Tá claro, professor, tá tranquilo. Beleza, então, quem se habilita a falar rapidinho aí sobre os tementes a Deus? Quem eram essa classe de pessoas? E por que eles recebem esses nomes? Esse nome de tementes a Deus? É porque realmente eles eram simplesmente tementes a Deus? Não. Existia uma classe de pessoas que eles se juntavam ao judaísmo, mas eles não observavam todos os preceitos da lei mosaica. Então, eles não se deixavam circuncidar, tinha algumas coisas que eles não observavam. Então, eles eram chamados de tementes a Deus. Eles não eram os prosélitos, né? Porque o prosélito era aquele que se deixava circuncidar, que obedecia em tudo a lei de Deus e etc. Então, os tementes a Deus é essa classe de pessoas. E esses tementes a Deus aqui, que no caso eram gregos, aqui nesse ponto aqui, eles também aderiram aqui à mensagem de Paulo, né? Paulo está apresentando Jesus aqui na cidade de Tessalônica, que é uma cidade grega. Então, é importante ter isso em mente, tá? É a cultura grega, a cultura helênica, uma cidade portuária, uma cidade, província romana, é uma cidade muito cheia de idolatria, é uma cidade que tinha também a questão do homossexualismo e uma série de coisas. Então, versículo 6, ele diz, versículo 5, né? Alguns judeus, porém, ficaram com inveja. Vocês se lembram desses judeus aqui lá em Gálatas?
Alguns judeus, porém, ficaram com inveja. Quem são esses? Esses judeus, nós explicamos isso lá em Gálatas, são aqueles que fizeram uma campanha contra Paulo. Onde Paulo ia, né, pregando o evangelho e abrindo as comunidades, essa equipe de judeus iam também fazendo um desserviço, né, tentando tirar de ideia aqueles que se convertiam ao cristianismo que Paulo pregava. Então, esses judeus ficaram com inveja, reuniram alguns desordeiros, desocupados, e com a multidão começaram um tumulto, invadiram a casa de Jason, né? Jason foi um amigo de Paulo, que deu suporte para Paulo. Então, Jason em busca de Paulo e Silas para entregá-los ao conselho da cidade. Mas, como não encontraram, arrastaram para fora Jason, alguns outros irmãos, e os levaram diante do conselho. Gritavam: aqueles que têm causado transtornos no mundo todo, agora estão aqui perturbando nossa cidade. E Jason os recebeu em sua casa, Jason recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus, né? Por que usaram a questão aqui contra César? Porque lá era uma província, quem arrisca? Uma província romana. Ao ouvir isso, o povo da cidade e o conselho se agitaram, então os oficiais obrigaram Jason e os outros irmãos a pagarem fiança e depois os soltaram. Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia, né, uma cidade próxima. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Olha aqui, outro momento em que Paulo vai à sinagoga como ponto de apoio. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Coisa linda, né, irmãos, isso aqui? Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Os judeus lá de Bereia, né? Que bom que os crentes fazem isso hoje também, né? Eles examinam para ver se os pregadores estão pregando a verdade. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres, mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, o que eles fizeram? Foram até lá e criaram um alvoroço. Exatamente, eles foram até lá e criaram um outro alvoroço, né? Os irmãos agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade, né? Cidade de Bereia. Os que acompanharam Paulo levaram até Atenas e depois voltaram a Bereia com instruções para Silas e Timóteo irem ao encontro dele o mais depressa possível, né? Então vamos voltar aqui para nossa tela aqui. Então aqui está, né, o relato da fundação da igreja em Tessalonicenses, na cidade de Tessalônica. Vocês perceberam que foi um momento turbulento, né? Os judeus com inveja, eles perseguiram Paulo. Uma coisa que eu sempre observo aqui é que os judeus que estavam lá, né, estavam lá na cidade de Tessalônica, assim também como os que estavam na cidade de Corinto, a gente vai ver isso depois. Você percebe que eles estavam lá, a sinagoga não era visitada por pagãos, né? A sinagoga não era visitada pelo pessoal da cidade, era um grupinho fechado de judeus, mas quando Paulo chega, a sinagoga enche, a multidão interessa pela mensagem de Paulo e logo os judeus perseguem Paulo e vão atrás dele e querem acabar com a história. O interessante é que enquanto eles estavam lá sozinhos, a sinagoga nunca se desenvolvia, né? Mas foi só Paulo chegar, a sinagoga encheu, a multidão encheu a sinagoga, e pessoas pagãs, né, pessoas gentios, começaram a se converter. Então, essa foi uma das razões pelas quais os judeus se iravam contra Paulo, porque eles estavam lá a vida toda e nunca ninguém ia visitá-los.
quer dizer, a mensagem não era atrativa, né? A mensagem não era bem-vinda, né? A mensagem dos judeus não era muito interessante para os gentios, né? Porque eles eram um povo fechado, eles pregavam só para eles. Não tinha, a mensagem não era para as outras pessoas, a mensagem não era para o povo, né? Não era para os gentios. Então, isso não interessava. E o evangelho tem esse aspecto, essa característica. O evangelho é para todos, né? O evangelho é aberto. O evangelho é sem fronteiras, é além fronteiras, né? E essa é a maravilha, né? Digamos assim, do evangelho, é que ele tem essa característica. Então, mais uma vez, Paulo é perseguido, né, pelo pessoal, né, de Tessalônica, e daí, pelos judeus, né, de Tessalônica. Deixa eu voltar lá para nosso slide. E daí, por isso, eu disse que a igreja em Tessalônica ela foi fundada no meio desse tumulto, no meio dessa turbulência, né? Mas foi uma igreja que deu fruto, uma igreja que prosperou, uma igreja que cresceu, uma igreja que se desenvolveu. Vamos continuar aqui. Então, a cidade de Tessalônica, né, essa foto, não sei se eu creio que vocês já estão vendo essa foto, a igreja de Tessalônica aqui foi fundada nessa cidade. Olha a maravilha desse local, gente. Aqui ao fundo nós temos, vocês estão percebendo aí, não é? Sim ou não? Sim. Uhum. Aqui ao fundo nós temos o mar, né? E aqui tem a cidade. Aqui, onde esse pessoal está caminhando, são as ruínas da cidade antiga, da cidade na época de Paulo. Então, tinha uma visão excelente. Era uma cidade muito bonita, muito bem localizada, uma cidade no alto, né? Dava para ver os navios que chegavam de longe, né? Então, a cidade de Tessalônica, ela foi fundada por volta de 316 a 315 a.C., tinha uma localização geográfica privilegiada, né, nós falamos aqui, e estradas importantes, como a Via Egnatia, que era uma estrada importante, e as que provêm dos Balcãs. Tessalônica possuía também o principal porto natural do norte da Grécia, no mar Ageu, pois a conquista romana de 146 antes da era cristã tornou-se a capital da província da Macedônia, e em 42 antes da era cristã recebeu o título de cidade livre, gozando um relativo exercício da democracia. Então vocês percebem, né, nesse pequeno relato, que a cidade ela é realmente uma cidade portuária, um porto natural, é uma cidade, uma localização privilegiada, uma cidade grega. Aqui é o mar Ageu, né, segundo o relato. Oi? Eu acho que o nome desse mar aí não é Ageu, não. Eu acho que é mar Egeu, né, não? Aqui nessa fonte tá Ageu, né? Pode ser erro de grafia. Mas existe o mar Ageu, né? A palavra Ageu mesmo. O mar Ageu, o mar Egeu, é questão de grafia e de pronúncia. Beleza. Show. Aqui está a cidade, né? Aqui está o relato. E aqui está outra foto da cidade, né? De outro ângulo. Então, vocês percebam que aqui agora, é claro, é a cidade moderna, né? Mas nesse local aqui é onde encontram-se, né, as ruínas da antiga cidade, onde Paulo desembarcou lá com seus colegas, né, com Silas, para levar a palavra de Deus, né, levar o evangelho. Claro que a cidade... Ela leva essa cidade, a cidade leva esse nome ainda? Não, a cidade mudou. Eu tenho até que ver aqui, no momento eu esqueci o nome da cidade lá, de hoje. Deixa eu ver se eu acho aqui em algum lugar, só um instante. Ver se eu acho aqui Só um minuto. Pessoal, se alguém encontrar, eu creio que lá
lá no Gandhi tem o nome, deixa eu só ver se eu encontro aqui para vocês, só um minuto. Eu tinha lido, mas a gente não anota tudo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos fazer o seguinte, enquanto eu vou falando aqui, eu vou pedir aos colegas que dêem uma olhadinha aí no santo Google, vê para mim aí, quem puder, o nome da cidade onde era a antiga Tessalônica, por favor. Que aí eu não vou, se eu for ler o livro aqui, a gente vai perder tempo. Mas o nome mudou, viu, Aelson? O nome mudou, tá? Eu vou pedir para vocês me ajudarem. Tessalônica era uma típica cidade escravista, né? Talvez 2/3 da população era escrava. Uma colônia romana atraía ricos comerciantes, latifundiários e militares aposentados. Isso gerava grande desigualdade entre as classes sociais. Era administrada por uma Assembleia do Povo. Vocês percebem, né, essa Assembleia do Povo lá, no relato de Paulo, né? Os judeus foram até essa Assembleia do Povo, os conselheiros, que acabaram aplicando uma multa em Jason. Então, isso era administrado por uma Assembleia do Povo, um conselho preparava as leis e os decretos, e um colégio de 5 e 6 politarcas. Está aqui, ó, Atos 17, 5 e 8, nós acabamos de ler. O povo, na maioria, era pobre. Como eram as relações entre as pessoas e qual era a novidade trazida pelo Evangelho? A questão que Paulo traz, a novidade, é que no Evangelho as pessoas não têm desigualdade, o Evangelho iguala todo mundo, né? Não tem escravo, não tem livre, não tem pobre, não tem rico, então há uma igualdade social de status na igreja. Tessalônica era um tipo de centro... Oi? Salônica? Alguém localizou? É isso mesmo, Salônica. É Talônica, né? Só tirou o teu aí. Pois é, então não mudou muita coisa, né? Então ficou Talônica. Salônica. Salônica. Ótimo, obrigado, viu? Obrigado aí pela contribuição, é isso mesmo. Então o povo era pobre, né, e o evangelho trouxe uma certa novidade. Tessalônica era um tipo de centro urbano em meio a pessoas marginalizadas, desejosas de reunir-se em assembleia para consolidar seus laços de unidade, reivindicar seus direitos e aprofundar sua fé. Era uma cidade grande, uma cidade com muitos escravos, muitos comerciantes, muita gente de fora, uma cidade portuária, era uma cidade onde as pessoas entravam, saíam, então havia uma certa sede, né, as pessoas de se reunirem, de conversarem, né, talvez já fosse um protótipo, né, do que nós somos hoje, né. Hoje a gente não para mais, não conversa, não tem tempo, não se reúne, né, porque cada um está correndo por um lado. Então, Tessalônica tem né, aqui nós temos umas ruínas, né, do que sobrou de um antigo templo, talvez uma das igrejas que foram fundadas por Paulo. Aqui está a fonte dessa pesquisa, tá? Quem quiser olhar depois. Aí, né, em Tessalônica, a religião ganhava amplos espaços, havia antigos cultos populares locais, ao lado de divindades herdadas do Olimpo grego. Também não faltavam deuses asiáticos, nem as divindades egípcias, como Ísis e Osíris, né, que nós estamos falando agora das religiões de mistério. Os cultos romanos à capital e ao imperador eram obrigatórios. O judaísmo era reconhecido como religião lícita dentro do império e gozava de certa liberdade. É claro, né, irmãos, não causava... não incomodava ninguém, né, os judeus. Era uma religião fechada, um povo fechado em 4 paredes. É claro que gozava de liberdade, que não causava incômodo, né? Entre os judeus era comum celebrar o sábado, ler e comentar a Bíblia, né, na sinagoga. Assim, a sinagoga tornou-se o ponto de referência para a missão de Paulo nessa cidade. Não só nessa, né? A gente, quem já leu a carta de Paulo, você vai perceber
que Paulo também se apoia em sinagogas de outras cidades, né? Um ponto de apoio de Paulo, um ponto de partida, certo? Então, pessoal, é isso, né? O que a gente pode mais ver sobre essa carta de Tessalônica é o seguinte, é que um dos temas principais dessa carta, nós temos aqui a segunda vinda de Jesus, né? É interessante que essa carta, né, Gunther vai dizer, vai falar aqui, que essa carta, ela faz parte, né, de um conjunto de escritos escatológicos, e ela deve ser lida com a segunda carta e o sermão profético de Jesus, o sermão profético do Novo Testamento, lá dos Evangelhos. Então, Tessalônica, um dos temas principais dela é a segunda vinda de Jesus, né? Paulo fala disso na carta, e ele escreve a segunda carta. Um dos propósitos da segunda carta é uma correção, né? Porque os irmãos estavam interpretando errado o que Paulo tinha falado na primeira carta, e estavam sofrendo fake news naquela época, e aí Paulo teve que escrever uma segunda carta dizendo que o que eles estavam ouvindo era uma notícia falsa, uma informação falsa, e que não foi ele que escreveu, porque alguém estava escrevendo no nome de Paulo, era um pseudo-epígrafo, escrevendo no nome de Paulo, dizendo que Jesus já tinha voltado, que os irmãos que tinham morrido já tinham perdido a esperança, e uma série de coisas. Então, Paulo escreve, ele se sente incomodado e escreve a sua segunda carta para corrigir esses erros de interpretação da sua primeira carta. Então, é interessante essa questão. Uma coisa interessante também na igreja de Tessalônica é que, devido à pobreza daquela cidade, o apóstolo Paulo, ele não pede oferta aos irmãos, ele não exige, né, que ninguém dê a ele ofertas, mas ele mesmo vai trabalhar, né, com as próprias mãos, né, ele vai falar isso aqui, para se sustentar. E aí a gente já viu nas primeiras aulas que o ofício de Paulo para o seu sustento era a fabricação de tendas, e a gente não pode entender a fabricação de tendas como algo pejorativo, né? Mas era algo honroso, era uma profissão honrosa, né? E Paulo se vale dessa profissão para se sustentar, né? Ele, por causa da pobreza da igreja, Paulo não tem coragem, e isso era um direito dele, né? Ele fala isso, ele tinha direito a ser sustentado pela igreja, mas ele se sentiu incomodado pelo fato da igreja ser uma igreja pobre, né? Dos irmãos ser a maioria pobre, a maioria era escravo, né? Como a gente viu que a maioria dos habitantes da cidade eram escravos, tinha muita gente pobre, a desigualdade social era muito grande. Então, o que Paulo vai fazer? Paulo vai trabalhar, né? Paulo vai trabalhar, ele recebe doações, né? Aqui vai falar que ele recebe doações vindas da igreja de Filipos, isso é muito importante também, a gente observar, e fala que ele recebeu 2 vezes essas doações da igreja de Filipo. A igreja de Filipos envia Paulo essas doações para que Paulo ali se mantivesse, Paulo tivesse condições de continuar o seu ministério. Então a gente percebe aqui um aspecto muito forte, um aspecto missionário, um aspecto de responsabilidade missionária da igreja para com a pessoa, né, do apóstolo Paulo. Esse é um aspecto missionário da igreja. A igreja,
ela tem que ser responsável pelos seus missionários, né? Por aqueles que são enviados para missões. Hoje esse assunto, eu não sei no contexto das igrejas históricas, mas no contexto assembleiano, a questão missionária está muito esquecida, né? O departamento de missões ele passou a ser um departamento, como o departamento da mocidade, como o departamento da escola dominical. Então, missões foi departamentalizada. Então, hoje a gente quase que não se envolve, né? A comunidade evangélica pentecostal assembleiana quase que não se envolve, em sua maioria, com a questão missionária. É algo lamentável, porque a igreja, né, ela nasce, a Igreja Assembleia de Deus nasceu nesse desejo missionário, no cumprimento dessa tarefa missionária. A Igreja Assembleia de Deus, ela é fruto de uma obra missionária, e infelizmente hoje, a igreja, no modo geral, num todo, ela tem se esquecido desse detalhe e tem preocupado só para dentro de si, né? Como os judeus faziam lá na cidade de Tessalônica, né? Era um grupinho de judeu fechado, não crescia, não desenvolvia. Então, hoje a igreja corre esse risco né, eu falo da igreja brasileira, né? Da Assembleia de Deus. Eu não sei se vocês concordam, talvez você convive no outro contexto, né, de uma igreja totalmente missionária e responsável pelas missões, mas o que a gente percebe, que eu consigo perceber, é um total descaso para com esse assunto. É um assunto, assim como a pregação da volta de Jesus, né, do arrebatamento, a pregação também sobre missões está escasso. Alguém pode se manifestar sobre isso para nos ajudar? Pode discordar, irmãos. Tá? Aqui aqui não é lei, não é decreto, não. Você pode discordar, tá? Alguém quer se manifestar? Leandro, Sim, Leandro. todo respeito à sua opinião, mas pelo meu ponto de vista, a gente tem que perceber e ver qual que é o lado que a gente está falando sobre missões, porque a missão da igreja são várias missões. E por lado que o senhor, respeitosamente, eu não concordo muito no seu ponto de vista, porque fala que a gente está esquecida, que a gente está abandonada, no sentido, entre aspas, de que a missões foi um departamento, porém, estudando as outras matérias com o professor Reginaldo, com Gleuber, a gente vê, com Kleuber, a gente vê que a igreja tem tantas outras funções, e a principal dela não pode só encaixar também na missões de fundar a igreja. Pelo fato, a gente também não vê que em nenhuma parte da Bíblia a gente vê Jesus dizendo assim, ide por todo mundo e fundar a igreja, mas pregar o evangelho, dar testemunho. Aí, por isso, por um lado, a gente precisa colocar, esse é o meu ponto de vista, a gente precisa colocar o que é a missão. Aí sim, a gente mais agora falar que a igreja está esquecida por esse lado, mas eu acho que ela não está esquecida desse lado, no meu ponto de vista, novamente dizendo, mas eu acho que ela está se encaixando, está fazendo outras partes que realmente é o que Jesus designou para a igreja fazer, porque além de fazer missões, temos outras partes que a igreja tem que fazer, além de fazer missões, que, como no contexto de 1 Tessalonicenses, que a gente está estudando aqui agora, que Paulo estava fundando a igreja, e por essa parte a igreja não foi chamada para fundar a igreja foi chamada para pregar o evangelho, dar testemunho, e esse é meu ponto de vista, que eu acho que a igreja não está esquecida, eu acho que ela está também ampliando as outras questões que a igreja envolve para fazer o crescimento da igreja. Certo, mais alguém quer... Obrigado, Leandro, pela sua participação. Mais alguém quer dar sua opinião? Alguém concorda com o Leandro ou discorda? Um de cada vez, para não dar tumulto. Não, acho que não é uma questão de concordar ou discordar, já é outro ponto no meu caso, né? Uhum. Eu tenho vivendo, tipo assim, a minha igreja é uma igreja muito boa, tem várias qualidades, né?
Mas, por exemplo, ela é uma igreja que tem um grupo muito de classe média, e eu vejo, assim, algumas características em relação a isso, que são pessoas, assim, que estão vivendo naquela comunidade ali, rodeadas por pessoas do mesmo, tipo assim, também da classe média, pessoas que veem um lado da sociedade muito específico. Então, eu acho que muitas vezes são pessoas que elas não conseguem sentir a dor do que o pecado às vezes está fazendo na sociedade em certos aspectos. Por essa questão, entende? Então, por estar distante de certos aspectos da sociedade, eu acho que não consegue sentir essa, tipo assim, não consegue ver, por exemplo, que no mundo existem jovens que precisam de Jesus, que estão contaminados por uma visão pós-cristã, que já sabem que estão lá, mas não conseguem sentir o fato de estar perto, de ver a necessidade da coisa, em vários aspectos, né, em várias áreas, né, nesse quesito. Então, às vezes eu sinto muito isso, essa separação, esse distanciamento da igreja em relação à sociedade, e por causa disso, a igreja não consegue sentir essas dores, não consegue se preocupar de uma forma tão forte como deveria ser, de sentir realmente, tipo assim, vamos orar, vamos colocar o joelho no chão, vou, tipo assim, é aquela coisa, porque uma coisa é a gente orar, tipo assim, Deus abençoa os jovens do Brasil, abençoa a sociedade, abençoa a pobreza, vamos lutar contra a violência, vamos lutar contra todos esses aspectos, né? Outra coisa é você enxergar aquilo e vivenciar aquilo, ainda que de perto, assim, ainda que não completamente lá dentro, mas um pouco mais próximo. Entendi. Outra coisa é se envolver, né, Kaique? Exatamente. Então, às vezes eu sinto muito isso, uma igreja muito distante, e por isso, às vezes, ela não consegue sentir tanto a dor, não consegue se dedicar como deveria. Entendi. Assim, uma visão, né? Sim. Professor, Obrigado. eu concordo com o Kaique. Eu faço parte de um grupo da Casa de Recuperação Cidade de Deus, e lá a gente vê isso que o Kaique acabou de dizer. A gente não quer sair da nossa zona de conforto. Exatamente. Não sai da nossa zona de conforto. É muito bom, né? Nosso evangelho é muito bom. Pode ser que o Leandro, como ele referiu em outras áreas, tudo bem, concordo com ele, a igreja tem que trabalhar em outras áreas também. Mas eu acho que a principal área é levar o evangelho. E para levar o evangelho, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. E a gente não sai de maneira nenhuma. Eu vejo lá na Casa de Recuperação, pessoas chegam lá totalmente arrasadas. Totalmente. E é muito difícil eles se firmarem. Tem uns lá que terceira vez está passando por lá. Fica alguns meses, não aguenta chegar ao final do programa, vai embora, volta. Tem uns que terminam o programa, sai, cai de novo, torna a voltar. E a gente tem que estar lá, com carinho, com tranquilidade. Paciência, né? Paciência. A questão que o senhor falou a respeito de pregar a volta de Jesus. Não dá lucro. Não dá lucro. A gente tem que pregar motivação. Se o pregador não prega motivação, ele não é reconhecido. Agora, Salomão, uma coisa interessante que a gente percebe, porque isso aqui não tem como a gente deixar de falar. A gente vê que Paulo, o Renan quer falar um minutinho, Renan. A gente vê que Paulo, ele trabalhou com as próprias mãos para não exigir dos irmãos, porque ele percebeu na igreja, na cidade, o contexto que ele estava vivendo. Então, olha só a visão de Paulo, a diferença. Ao invés dele cobrar, né? Ao invés dele exigir, não, vocês têm que me sustentar, a igreja tem que me sustentar. Pelo contrário, ele se doa, né? Então, fazer missão, Salomão, é uma doação, né? A gente tem que se doar. Tem um pregador conhecido aí no Brasil inteiro, há uns 4 anos atrás, aproximadamente. Sim. Não é menos, não, pode ser até mais, mas não é menos, não. Um amigo meu falou comigo, eu queria trazer o fulano na minha igreja.
Aqui em Goiânia, aqui em Goiânia. Aham. Aí eu falei para ele, ó, agenda lá e tal, e ele ligou lá para saber um salário mínimo para vir pregar na igreja dele, sair de Goiânia para ir a Goiânia. Isso é uma Dentro de vergonha, Goiânia. isso é uma vergonha. Como? Eu falo assim, é dentro de Goiânia mesmo? Dentro de Goiânia mesmo. Só ia deslocar de um setor para o outro. Não, você Um está brincando. salário mínimo. Ele falou, gente, a igreja lá é pequenininha, não dá, não pode fazer por menos, não. Então é uma vergonha, é uma vergonha. É uma Tá vergonha brincando, isso. Salomão. Uma vergonha. Não vou dizer o nome, não, por ética. Não, não precisa, não. Chega lá e ainda fala um monte de heresia, né? Brincadeira, cara. Ô, professor, eu Oi. conheço um fato aqui. Sim. Ele é aqui de Goiânia também, muito famoso. Só que eu não vou falar o nome. Ele Pessoal, cobrou para ir na igreja do amigo meu. pode ir falando, eu vou só colocar essa câmera minha no lugar aqui, que ele tá caindo aqui. Mas pode ir falando, tô te ouvindo. Tá. Um pregador muito famoso aqui de Goiânia, ele foi na igreja do amigo meu, ele não aceitou ir menos de R$ 1.600 e 30 CD vendidos da sua esposa. Pelo amor de Deus, não. Ele tentou negociar, a primeira proposta dele foi R$ 2.000. Aí ele falou assim, irmão, eu não consigo pagar, pode ser menos? Aí ele falou assim, pode ser 1.600 mais 30 CD da minha esposa vendido. Aí o irmão se matou, lutou e acabou levando ele, disse que foi uma decepção, que nunca mais faz isso, nunca mais leva ele lá na igreja. E diz que ele afrontou a igreja com palavras fortes, através da Bíblia, mas sim, afrontando os líderes que estavam lá, aí ele acabou ficando decepcionado com isso e falou que nunca mais leva ele na igreja dele. Irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, assim, claro, a nossa aula não é isso, né? A gente não está aqui discutindo, mas, como eu disse, né, a missão, né, que Paulo faz aqui, a igreja, né, de Tessalônica, ela é uma igreja missionária, ela nasceu, né, digamos assim, na luta, né, nasceu Leandro, tudo bem, o Leandro vai ter que sair. Leandro, é o seguinte, vai lá no exercício, tá? E não deixa de responder, tá bom? Então tá bom. Beleza. A da semana passada eu respondi já no mesmo dia, e hoje também à noite eu já respondo essa, tá bom? Beleza. Falou, Leandro. Obrigado, com Deus. Vai lá, vai com Deus, até a próxima. Então, pessoal, são levantadas essas questões, né? E essas questões são sérias, a gente deve levar isso em conta. A gente não pode fechar os olhos para essa situação. É uma situação lamentável, uma situação constrangedora, realmente é meio complicado, sabe? A gente viver dessa forma, né? Mais alguém quer falar, pessoal? Porque é o seguinte, nós vamos passar o Renan levantou a mão, né, Renan? Isso, faz a hora que eu tô querendo falar aqui, dar uma palhinha também. Eu tinha até esquecido, você vai falar agora. Mas a gente, é por isso que é bom a gente consultar as escrituras, como o pessoal de Bereia fez, para a gente perceber, né, as distorções. A gente só percebe, irmão, algo que está errado quando a gente conhece o que é certo, né? Quando a gente conhece a verdade, é que a gente vai descobrir algo que é mentira. Então, não tem como a gente estudar uma carta como essa, esses acontecimentos, sem levantar essas questões. Vai lá, Renan. Fica à vontade, meu amigo. Professor, paz do Senhor para os irmãos. Paz, meu amigo, pode falar. Não concordando e nem discordando. Acredito que cada um tem a sua opinião. Fica à vontade. Na questão da missão, é o seguinte. Eu acredito muito que existem os mananciais, certo? Porque, professor, eu tenho uma ideia de missão, igual o Salomão falou, igual o Leandro falou. Missão, você pode fazer ela também na sua cidade, no seu setor, na sua região. Igual o Salomão faz um serviço missionário, ele presta o dia dele, ele presta ali o seu conhecimento, a sua atenção a pessoas que precisam, que muita gente não vai, entendeu?
Então, até uma cesta básica que muita gente distribui, isso é fazer missão, tá ajudando alguém necessitado. E através disso, igual o Salomão, ele tá fazendo ID, ele tá pregando a palavra. É igual também o Salomão, também tem muitas outras igrejas que fazem. Eu conheço muitas igrejas que fazem. A minha igreja, professor, nós sustentamos todos os meses, nós não gosto de falar isso, mas a gente ajuda muitos missionários. Um na África, um no Peru, um no Acre, um no Amazonas. Então, todos os meses a gente tenta, se dispõe para ajudar essas pessoas. Então, eu acredito muito que existem os mananciais. É claro que a igreja, ela está distante, não todas, claro, a gente tem que ter muito cuidado, até porque alguns irmãos se sentem constrangidos. A gente tem mananciais, tem igrejas que levam a sério, mas tem outras que, principalmente as sedes, que é o horror, que eu acho, elas elas sustentam um outro sistema. Qual é o sistema delas? É o holofote, é festa, é festividade. É claro, ela tem que sustentar isso, porque ela está no nível, ela se entende que ela está acima das outras congregações. Quem sustenta missionários também, elas sustentam missionários. Mas só explicando essa questão. Agora, essa questão dos irmãos que falaram aí de pregadores que cobram e vai lá por um salário. Gente, não precisa esconder, a gente sabe mesmo que existe. Eu já presenciei muito, entendeu? Os caras cobram mesmo R$ 1.700 para ir na igreja. E eu não preciso negar nome, não. Isso é negócio de ética. Não tem nada de ética, não. Todo mundo conhece todo mundo, entendeu? Eliseu mesmo cobra R$ 1.700 para ir na igreja pregar. E isso é normal. Para todo mundo é normal. Agora, existe aquelas pessoas que pagam. Se pagar, tudo bem. Entendeu? Agora, nessa questão da missiologia mesmo, da missão da igreja, eu acredito que, graças a Deus que os mananciais estão aí, pessoas que levam a sério, pessoas que sabem que o serviço que a igreja deve prestar é um serviço puro de solidariedade, um serviço de santificação e de serviço à comunidade, né? É mais ou menos nesse sentido. Certinho, o Renan, obrigado. Então, pessoal, só para a gente já ir fechando aqui, vocês vão ter que assistir o vídeo, né? O vídeo é em torno de 20 e poucos minutos. O vídeo está lá na plataforma, você vai assistir ele agora lá e vai responder os 2 exercícios que tem também na plataforma. Mas a carta à Igreja de Tessalônica, então, tem essas características, né, importantes que a gente deve observar. A questão da data é uma data aproximada, né, à data da escrita da carta aos Gálatas, né, ela é antes do ano 70, a carta foi escrita antes do ano 70, a carta foi escrita antes do Concílio de Jerusalém, né? Então, a carta tessalônica tem essa característica, além, né, claro, de a primeira carta, Paulo vai ajudar os irmãos que tinham acabado de ficar sem os obreiros. Só para vocês terem uma ideia, o apóstolo Paulo foi expulso da cidade, os 2 irmãos que estavam com ele também foram expulsos da cidade, e aí a igreja ficou sem os obreiros. Uma igreja nova, sem, né, a participação ali dos seus fundadores. Então, Paulo sentiu a urgência de escrever, ele escreveu logo depois que ele saiu ali da cidade, pouco tempo depois ele escreve essa primeira carta, falando, né, da maravilha, falando que os irmãos abandonaram os ídolos, vieram para Deus, que os irmãos se converteram, que foi a entrada do evangelho na Ásia, ali através da igreja de Tessalônica. Então, Paulo elogia bastante os irmãos da igreja de Tessalônica. Paulo, ele traz ali um suporte espiritual, um suporte teológico. Ele fala da segunda vinda de Jesus, ele fala da questão de orar sempre, de não desfalecer, de não entristecer o Espírito Santo. Ele fala, se alguém não trabalhe, não coma.
Porque ele sabia da necessidade daquela igreja, Kaique, ele se envolveu, né? Ele se envolveu com aquele povo, ele se envolveu com aquela sociedade, ele trabalhou lá junto com o povo, mano a mano, ombro a ombro, ele participou, né, efetivamente, daquela sociedade, daquele sofrimento. Então, a carta é uma carta apaixonante, é uma carta muito íntima, muito pessoal, é uma carta maravilhosa, traz ensinos maravilhosos. Na próxima aula a gente vai ver a segunda carta, e aí nós vamos entrar, de fato, na questão escatológica, né? Nós vamos discutir algumas escolas escatológicas, e quando vocês estiverem vendo o Novo Testamento 3, vocês vão aprofundar mais ainda, né? Se eu continuar com essa disciplina, a gente vai se encontrar no próximo semestre, a gente vai ver o Novo Testamento 3. Então, nós vamos fazer essa discussão na próxima carta, né, que são as questões escatológicas. Hoje a gente vai ver só as questões introdutórias da carta de Tessalônica, as características, os aspectos culturais, os aspectos sociológicos, os aspectos religiosos da cidade, nós já falamos aqui, o aspecto comercial da cidade, que é muito importante, para que você entenda, para que você saiba interpretar o que Paulo escreve a respeito ou para aquela cidade, né? Porque você tendo essa visão do pano de fundo, você vai interpretar de forma mais assertiva aquela carta, né? Aquele escrito. Então é isso. Nós já estamos aí chegando a 1 hora de aula, né? Já são 21h08. Eu quero agradecer vocês, eu espero ter contribuído, né, trazendo aí essas informações dessas primeiras cartas de Paulo, e o quanto que elas são importantes, né, para o Novo Testamento, para a fé da igreja, para a teologia da igreja. Eu quero saber se mais alguém quer participar, porque aí nós já estaremos encerrando, eu vou liberar vocês para vocês irem lá na plataforma, tá? Alguém professor. quer? Sim. Aí o senhor já liberou o vídeo lá, então nós temos que assistir o vídeo e responder as questões, certo? Uma questão, Isso. né? Aí, hoje ainda. Então, beleza. Questões. Assim, eu vou liberar vocês agora, né, porque a nossa aula é só a primeira carta, uma carta pequena, mas, assim, nós já temos 1 hora de aula, né? Então, se eu fosse vocês, eu aproveitaria agora esse tempo, né? Se você não tiver outro compromisso agora em seguida, para assistir o vídeo, apenas 20 e poucos minutos, são 2 questões do exercício, você já matava essa atividade, né? Já não deixava para amanhã ou para a semana que vem, né? E aí você já aproveitaria o seu tempo. O Salomão hoje parece estar em casa, né, Salomão? Parece que ele está tranquilo. Sempre em casa. Semana passada você estava viajando, né, camarada? Semana passada eu estava em São Luís. Estava lá comendo pão de queijo, né? Pamonha. Uma delícia, né? Uma delícia. Eu nem jantei. Então, gente, é o seguinte, Deus abençoe a todos. Quero saber se vocês têm algo a falar para a gente encerrar. Alguma dúvida? Professor, sobre a aula não, estava esperando ver se mais alguém comentava. É só para ver se deu certo o que eu te pedi mais cedo lá no Zap, se enviou. É verdade, Valdeir. É porque é o seguinte, meu amigo, eu não olhei naquela hora que você me pediu, eu estava lá na faculdade, hoje foi meu dia lá de escala, e como a gente está ficando sozinho na secretaria, a coisa está meio... Não dá, né? Sabe? Telefone... Não, eu também deixei para fazer no último dia. Mas eu vou fazer o seguinte, na hora que eu fechar aqui, eu vou olhar lá para você, tá? E eu te dou um feedback aqui no WhatsApp, tá bom? Então, a aula passada... eu boto... porque se não der, eu já posso lá, tem até meia-noite de hoje, né?
Isso, é isso que eu Aí ia dessa falar. vez eu fiz no Word e salvei, porque a da semana passada eu perdi. Beleza, então eu sugiro sempre assim, ó, faça a sua resposta no Word, salva no seu computador, nas nuvens. Se você perder a postagem na plataforma, que isso pode acontecer, aí você vai lá e reposta, né? Você já tem o texto digitado, vai lá e faz a repostagem, tá bom? Então, às vezes, a pessoa digita direto lá e acaba perdendo aquele que digitou e vai ter que digitar tudo de novo. Então, uma forma segura, né, como se fosse um backup, é você digitar no outro local, deixar guardado, salvo ali, depois você deleta aquilo ali ou pode arquivar, né, para futura pesquisa. Então é isso, Beleza. pessoal, muito obrigado, professor. Deus abençoe, Valdeir, obrigado aí, Solomão, o Aurélio, o Leilson, né, o Natan ficou caladinho aqui o tempo todo, o Aelson, Deus abençoe a todos, o Kaique, né, aí pela participação de vocês. Tenham todos aí uma ótima noite, ótimo final de semana, tá? E a gente se vê, então, na nossa próxima aula. Eu estou ainda, pessoal, fazendo a programação do nosso trabalho. Ainda não tenho segurança se cada equipe vai apresentar um módulo. Eu estou achando um módulo muito pesado. Eu estou vendo aqui como que a gente vai fazer. Talvez eu vou ministrar uns 3 módulos e vocês vão apresentar um módulo, dividindo esse módulo entre todos. Entendido? Para ficar mais igual para todo mundo, tá bom? Ok. Então é isso. Muito obrigado. E tenham todos uma ótima noite. E foi um prazer ter estado aqui com vocês, tá? Vou encerrar a nossa reunião e até o nosso próximo encontro. Com Deus. Amém. Meu.